O assunto da nossa roda de conversa dessa sexta-feira é o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, o documento de número 99 da CNBB. Ele é destinado aos responsáveis que atuam na comunicação eclesial e nas relações com a sociedade. O texto oferece conteúdos com referenciais comunicacionais, sociológicos, éticos, políticos, teológicos e pastorais. E para entender sobre o documento, entender o seu processo de revisão, que está sendo feito desde fevereiro, nós recebemos de forma remota a professora da PUC-Rio e membro do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da CNBB, Andréia Gripe, que também é jornalista e doutora em Teologia pela PUC-Rio. Andréia, que alegria falar com você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, queridos amigos do Almanaque Católico. A alegria é toda minha. Andréia, sabe que esses tempos atrás, quando eu estive em São Paulo, fui visitar a irmã Helena Coraza e, dentre as pessoas que nós conversamos, ela falou muito bem de você. Ela falou assim, você precisa conversar com a Andréia. E hoje eu estou realizando esse sonho, nessa oportunidade de falar com você. Bem-vinda. Obrigada. A irmã Helena é uma grande querida, uma amiga muito importante. E também está conectada conosco a Aline Amaro da Silva, professora da PUC Minas, que esteve há poucos dias, nos ministrando aqui uma formação permanente para o clero da Arquidiocese de Goiânia. Professora Aline, que alegria, surpresa boa falar com a senhora no Almanaque Católico de hoje. Olá a todos e todas, é uma alegria participar. Já participei de outro programa antes da Pai Eterno. Isso mesmo. E é uma alegria estar novamente conversando sobre um documento tão importante para a Igreja do Brasil. Perfeito. Gente, então, falando sobre o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, eu queria perguntar para a Andréia justamente isso. O que é o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil e para que ele serve? Então, o diretório é um documento muito importante que ele vai marcar a comunicação da Igreja no Brasil. Ele, quando foi lançado, foi fruto de um trabalho de muitos anos, de uma equipe de especialistas, também equipe de agentes pastorais. E qual o objetivo do diretório? O diretório objetivou dar uma diretriz para o trabalho da comunicação em todas as dioceses, em todas as paróquias do Brasil. Mas não apenas trazer informações normativas, também traz uma boa reflexão sobre a comunicação, sobre a tecnologia, sobre a teologia da comunicação. Então, é um documento é um documento completo, era o que eu queria dizer. É um documento completo que tem muito a oferecer para todos os agentes pastorais, não só da PASCOM, para todos os agentes pastorais que precisam e que são chamados a comunicar o Evangelho. Professora Aline, quando nós falamos da revisão desse Diretório de Comunicação, esse trabalho que está sendo feito desde fevereiro, queria que você falasse um pouco para nós sobre essa caminhada, dessa atualização, se assim podemos chamar, dessa revisão do Diretório. Qual a necessidade de fazê-lo nesse momento? Como faz anos já que nós temos o Diretório, e é uma característica quase única da Igreja do Brasil, acredito que só a Igreja da Itália que tem um diretório também de comunicação, mas já foi lançado mais de uma década, e como nós estamos nesse processo de digitalização da sociedade, essa intensificação da cultura digital no nosso cotidiano, se percebeu a necessidade de atualizar a linguagem, os termos e também conteúdos, porque existem novas questões, existem novas práticas, inclusive práticas que se desenvolveram nesse período de pandemia, que antes não se tinha essa preocupação. Então, se percebeu a necessidade de atualização, de renovação do diretório.
E eu achei interessante, professora Aline, porque a senhora, na atualização que nós tivemos aqui com o clero da Arquidiocese de Goiânia, a senhora chamou atenção para o surgimento também de novas modalidades comunicacionais que ainda não eram abordadas pelo diretório, né? Com certeza. Uma delas, por exemplo, que nós estamos fazendo algumas pesquisas em relação à presença católica, a presença religiosa no metaverso, né? Esse novo espaço, esse novo ambiente de socialização, também de comunicação, de partilha da fé. Então, qual a necessidade de estar presente ou não? Quais são os riscos, quais são os desafios, mas também as oportunidades que esse espaço que está surgindo pode oferecer para a igreja. Então, um tema, né, que até não estava no repertório da formação, mas entrou pela novidade, pela necessidade. Isso é um exemplo, mas tem tantas outras coisas, por exemplo, se tornou habitual em algumas comunidades, paróquias, a transmissão da missa, né? Existe a missa presencial, mas ela também é híbrida, porque se transmite a missa de domingo, a de sábado. Então, essas modificações no próprio espaço litúrgico, tudo isso precisa ser feito com cuidado, com critério, para ser realmente algo que enriquece essa comunicação e que não prejudica a experiência, né? Então, são alguns exemplos dessas atualizações importantes. Andréia, quando o diretório foi lançado, eu pensava que seria alguma coisa somente relacionada a uma área, por assim dizer, do trabalho da comunicação na igreja. Mas depois ele se tornou uma referência tanto para grupos de comunicação, grupos de PASCOM, como também para veículos, trazendo orientações, trazendo uma série de elementos que nós tivemos a oportunidade de abraçar, de ter como norte, de sentir essa orientação. Você observa que a necessidade do diretório surgiu a partir simplesmente da questão do advento de uma comunicação mais ampla ou também por conta do Brasil ter um grande volume, digamos assim, de veículos de comunicação relacionados à igreja e da presença dessa mesma igreja em outros tantos veículos que são ligados à sociedade civil. Não sei se eu compliquei demais ou se eu me fiz explicar diante da pergunta, do questionamento sobre o diretório. Sim, se fez entender, sim, padre. Então, o diretório, ele surge e é tão amplo também por conta da nossa complexidade da igreja no Brasil e da grandeza do trabalho que é realizado nas dioceses, né? Nossa comunicação, ela é bem produzida, ela é bem adiantada se a gente comparar com outras conferências episcopais, né? Então, os bispos do Brasil, eles abraçaram a missão de comunicar, né, de desenvolver a comunicação e, juntamente com seus agentes pastorais, têm feito um trabalho belíssimo. Além disso, como o senhor mesmo citou, nós temos várias emissoras de TV, temos também emissoras de rádio, então o trabalho é bem diverso. Temos muitos sites de notícia, temos também redes sociais. Então, o trabalho da comunicação, ele não poderia estar num diretório apenas voltado para um segmento. Nós podemos contemplar todos esses segmentos e dar uma orientação que fosse válida e trouxesse realmente uma unidade no trabalho da Igreja no Brasil com relação à comunicação. Foi assim que surgiu, né? Porque surgiu do diálogo com os agentes pastorais, do diálogo com os profissionais que atuavam nessas mídias católicas e com os bispos, surgiu esse belíssimo texto que agora a gente tem a missão de fazer uma atualização.
Aline, quando nós falamos, por exemplo, do trabalho, dos frutos, por assim dizer, do diretório, vocês também, nessa revisão, conseguiram mensurar ou imaginar desses frutos? Existem frutos depois da implementação de um diretório de comunicação para a igreja no Brasil? A gente pode imaginar, a gente tem essa noção de como ajudou, por exemplo, a concretização da pastoral da comunicação na Igreja do Brasil. Tem mais outro documento que é justamente como implementar a PASCOM nas comunidades, nas paróquias, mas o conteúdo, o cerne, digamos assim, está no diretório, né? Então, não só uma comunicação pastoral nas paróquias, mas também em toda a igreja, a importância de comunicar. No diretório ele consegue transmitir essa essência comunicativa da igreja. E uma coisa importante também que a gente percebeu, que a pastoral da comunicação é a segunda maior pastoral no Brasil, na Igreja do Brasil. Então, ter um diretório, ter essa base segura, digamos assim, para fundamentar a nossa prática comunicativa, isso é muito frutuoso. Muitos seminários em dioceses, em paróquias, em regionais, estão sendo desenvolvidos, estão sendo realizados. Quem está na coordenação da PASCOM tem mais de 60 viagens só para acompanhar essa caminhada bonita. Então, nós temos uma experiência de comunicação no Brasil que é singular, Então, nós temos muito para oferecer, não só no Brasil, mas também como exemplo para as outras igrejas nos outros países. Perfeito. Andréia, quando nós falamos desse trabalho de revitalização, como é que está esse processo de aprovação? Vocês têm deliberado, têm apresentado... Isso foi tema de alguma conversa, por exemplo, na Assembleia dos Bispos? Foi apontado algum resultado desse trabalho? Fala um pouco disso para a gente. Então, como a Aline falou, o texto ele já tem uma caminhada, né? E diante disso, diante também da mudança, né, que nós temos a comunicação que tem sido acelerada nos últimos anos, se viu a necessidade dessa atualização. Ela nos foi pedida pelo bispo responsável pela comunicação, que é o Dom Mol, que também preside o GRECOM, o nosso grupo de reflexão, e ele nos pediu que pudéssemos ajudar a igreja no Brasil a atualizar diante de todas essas modificações que acontecem na comunicação. Então, não é que tem alguma coisa ali que precisa ser mudada, sim, porque está errado, mas porque precisa realmente vir novos conceitos, né, que foram surgindo. Então, nós estamos desde fevereiro nos reunindo, foram divididos os capítulos do diretório pelos membros do GRECOM, né? São eu, a Aline, o Marcos Túlios, o Ricardo Alvarenga, o Moisés Esbardelotto, o professor Mosair, a professora irmã Joana Pontel. Então, nós dividimos entre nós esses capítulos, sendo sempre acompanhados por Dom Mol, e temos sugerido algumas modificações. Então, essas sugestões são discutidas no grupo, então cada um tem a missão de rever um capítulo, nós levamos para o grupo as nossas sugestões, todo o grupo faz a sua ponderação, muitas vezes ajudando também a melhorar ainda mais aquele texto, e o Dom Mol, ele nos acompanha também, e aí a gente vai finalizando. Esse trabalho vai finalizar nesse final de mês, agora, de fevereiro, nosso trabalho, e será apresentado por Dom Mol no Conselho Permanente da CNBB. Aí os bispos vão receber o texto original, esse texto que nós estamos propondo,
e também as indicações do que nós propomos de mudança. Só depois é que os bispos analisarem do Conselho Permanente é que vai ser aprovado ou não. Pode vir mais sugestões de mudanças. Perfeito. Ou não aceitação de alguma mudança, né? Perfeito. Professora Aline, eu acho que o olhar para o horizonte é sempre de esperança. E acredito que aquilo que sair desse trabalho vai encontrar um terreno muito fértil no coração daqueles que lidam com a comunicação na igreja e fora dela, em nome dela, nos demais veículos. Eu queria que a senhora deixasse, então, a sua mensagem diante desse bonito trabalho que está sendo feito. Eu espero que muito em breve tenhamos em mãos o diretório já revisado. Desde já, os nossos parabéns. Então, queria agradecer essa oportunidade para falar desse trabalho, que está dando trabalho, não é um trabalhinho assim tão simples, porque nós precisamos estudar os temas com profundidade para propor realmente conteúdo que vale a pena acrescentar ou que vale a pena modificar. Então, e convidar todos, né, todos os comunicadores e comunicadoras da Igreja do Brasil e todos também se sentirem comunicadores, porque essa missão não é só dos comunicadores profissionais, principalmente não é só aqueles oficialmente agentes da Pastoral da Comunicação, mas saber comunicar e comunicar-se é missão de toda a igreja, né? Nós temos a missão de evangelizar, de comunicar a fé, comunicar a pessoa de Jesus Cristo. Então precisamos estudar, precisamos ser formados para uma boa prática comunicativa. Então fica o convite. Já estuda o atual, né, que está ainda em voga e é muito rico, e fique aguardando a atualização do diretório. Professora Aline, um abraço, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da nossa conversa. Andréia Gripe também, muito obrigado, forte abraço para você, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos essa oportunidade.